Cartas do Passado acaba de chegar na Netflix, é claro, vamos comentar tudo o que acontece nessa série. Na trama, nós acompanhamos a história da Elif, que após o adoecimento da mãe, se depara com algumas cartas escritas há 20 anos atrás. E com isso, ela descobre um grande segredo sobre a sua origem e começa a vasculhar melhor o que aconteceu lá no passado. Nós vamos acompanhar duas linhas temporais, a atualidade e também o passado, 20 anos atrás, quando tudo realmente aconteceu. A série é um drama turco e apesar dos muitos segredos, eu confesso pra vocês que não conseguiu me surpreender e nem me envolver tanto assim. Enquanto no passado a série tem uma pegada mais teen, já que os personagens têm 17 anos, ali no presente eles já são adultos, mas continuam aí carregando uma série de fantasmas. Se você se interessa por esse tipo de série, já está disponível na Netflix, então a partir deste ponto o vídeo tem spoiler. E eu vou ter que começar falando do romance da Banu e do Mert. Só eu que fiquei extremamente incomodada com esse romance e não consegui shippar de maneira nenhuma. Eu não sei como alguém pode torcer por esse casal. Ah, mas ele defendeu ela ali em alguns momentos. Sim, eles tentaram colocar ali que ele chegou a defender ela no passado, mas gente, ele também foi um super causador do bullying que ela sofreu. Ele super se desfazia dela. Teve aquela cena que ele joga ela na piscina. Então, assim, vocês vão me desculpar, mas eu achei esse Mert péssimo ali no passado. Então eu não consegui ali achar bonitinho ou romântico que 20 anos depois essa Banu ainda esteja presa a esse cara. Gente, passou anos, eu até pensei, não, ela deve estar se aproximando dele por alguma espécie de vingança ou algo assim. Não, ela realmente está apaixonada pelo cara 20 anos depois, como se a vida não seguisse, sabe? Passou o tempo e ela continua presa ali numa história do passado. Eles até tentam colocar que ele deu uma amadurecida e também se não desse, né, depois de 20 anos, mas ainda assim eu achei péssimo esse relacionamento e não consegui gostar ou torcer de nenhuma maneira. Na verdade, os caras, de uma maneira geral ali, eles são todos péssimos. O melhorzinho no passado é o Murat, mas ainda assim a gente vê ali no presente que ele cometeu uma série de erros gravíssimos, como abandonar o próprio filho, então também não dá pra passar um pano pra ele. E em relação às mulheres também não era muito diferente, né? A gente tem ali a Seda, que no começo até parece ser uma garota legal, uma amiga bacana, mas simplesmente ela tinha um caso com o noivo da irmã. Então assim, como que você vai defender uma pessoa dessa, gente? Não dá, não dá. Aí também temos a Zurati, que era péssima desde sempre, ela sempre foi interesseira, sempre tentou se aproveitar das situações, e apesar dela ter dado uma melhorada ali com o passar de 20 anos, ainda assim a gente vê que ela continua ali buscando seus próprios interesses, quando ela está disposta a mentir que é a mãe de alguém, sem se importar nem um pouco com os efeitos disso, só para ela conseguir o que ela queria. E por fim a gente tem a Banu, que seria ali a melhor do grupo, né, que sofreu bullying, sofreu muito a vida inteira, mas eu também não consigo ali passar um pano completamente para ela. Parece que ela continua presa a esse match, continua dando atenção para ele, a vida seguiu, ela já foi até casada e continua presa nisso, sem contar ali, né, o afastamento e a frieza dela em relação a Elif, gente, porque ali no final, quando a Elif descobre toda a verdade, eu confesso que eu achei a Banu tanto quanto fria. A gente entende o que ela passou quando jovem, todo o bullying que ela sofreu, uma gravidez ali quando era muito jovem, ela não sabia lidar com aquilo, então ela foi e deu ali a filha dela para ser cuidada pela Fátima, e a gente consegue entender isso, mas a frieza dela no presente em relação a essa história, encarando a Elif, eu achei bem estranho. E no final de tudo, o que eu gostei foi o desfecho da Elif, porque em diversos momentos eu ficava me perguntando por que ela estava tão obcecada em descobrir quem era a mãe dela. A gente entende que a pessoa às vezes se apega a essa questão de querer saber mais da origem, até porque ela se sentia meio sozinha depois da doença da mãe, ainda veio uma perda, mas ainda assim eu ficava me questionando o fato dela correr tanto atrás disso, quando nitidamente nenhuma das pessoas ali queriam assumir essa maternidade, ninguém queria ali estar realmente com ela ou como mãe dela. Ela ficou escavando essa história e não dava certo e ela continuou. E no fim das contas ela finalmente se toca disso, né? Como ela diz no final, independente de quem é a mãe biológica, a mãe dela é a Fátima. Então no fim das contas ela finalmente reconhece isso, que a mãe dela é a Fátima, independente de quem deu a luz a ela. Foi a Fátima que amou, a criou, deu toda a atenção que ela precisava. Então ela finalmente reconhece isso e toda essa história também ajuda ela a entender melhor quem ela é e retomar as rédeas aí da sua própria vida. Então a série tem um final ali bem filosófico. E para quem não entendeu e ficou meio perdido, não tem muito mistério. 20 anos atrás, a Banu passou uma noite com o Murat. Ele nem se lembrava disso, tinha bebido no dia e depois ela descobre que está grávida, mas não conta isso para ele. Ela esconde isso dele porque ele começa a passar por uma série de situações, mudanças, problemas financeiros, então ela decide não contar isso para ele. E depois ela entrega esse bebê aí para a professora dela, para a Fátima criar, e a Fátima cria ali a Elif por
20 anos. 20 anos depois, a Elif descobre aí que tem uma outra mãe e vai atrás dessa história e demora bastante para descobrir. Mas quando ela descobre, ela percebe que a mãe verdadeira dela sempre foi a Fátima. Afinal de contas, não importa de quem ela veio, a origem biológica, mas quem a amou e a criou. E ela para de dar tanta relevância a isso. A verdade vem à tona, a Banu conta a verdade finalmente pro Murat, que não sabia de nada, e ele também já tem outros problemas, já que ele tinha abandonado o outro filho. Em relação a Zuhal, ela não é mãe ali da Elif, ela apenas inventou essa história porque ela se sentia muito sozinha, então ela inventou tudo isso, mas ela não tem nada a ver com essa história. Então basicamente foi isso que aconteceu na série. Como eu disse, eu não achei surpreendente. Ali de princípio a gente até pensa que a Seda poderia ser a mãe da Elif, mas logo fica claro que isso não poderia acontecer, e pra mim já ficou bem evidente que a mãe dela realmente era a Banu, né? Eles até tentam colocar ali um certo período da série que ela era infértil, mas depois a gente descobre que ela dizia isso por conta do marido e que ele que tinha problemas de infertilidade, né? Deixando ainda mais claro de que ela era a mãe ali da Elif. Então não teve um final surpreendente, a trama não conseguiu me envolver tanto assim, né? Eu achei alguns dramas meio vazios, né? A gente acompanha ali muita coisa acontecendo para eles tentarem criar uma reviravolta, uma grande surpresa, mas não conseguiu me surpreender nem me envolver tanto assim. Mas deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Então é isso, galera. Tchauzinho!